acho muito interessante, assim, porque a gente começa a lidar com uma maior realidade da vida, né? Que a gente não controla nada. Não controla. E que a vida é uma grande instabilidade. E talvez ser feliz é surfar nessa instabilidade com uma certeza de que tudo passa. Porque somos parte da natureza. Você vê o mar o tempo todo calmo? Não. Você vê a maré vem, volta, a lua troca, a lua troca, a tempestade cai, o sol volta. Então nós também somos assim. Apesar da gente achar, não, dominamos a natureza e nada acontecerá. É o controle da cabeça de entender isso. Que a gente é parte dessa natureza. Se a gente é parte, vai acontecer maré alta, maré baixa. É tão difícil, né? É difícil, mas é a coisa mais real que tem. Então, assim, se você entende isso, fica muito mais fácil para passar pela vida e fica muito mais fácil se reinventar. Mas pra gente que é mais velho, é muito fácil. Agora, pra um adolescente, pra ele qualquer coisa é a pior coisa do mundo, né? Eu lembro quando era adolescente, era aquele sofrimento. Hoje ainda acho que é pior, porque os adolescentes hoje estão num padrão, mas eles têm que alcançar. É um sarrafo muito alto. Antes você competia com um sarrafo 40 muito pessoas. alto. Hoje em dia você está competindo com o mundo inteiro. Não, e a mentalidade, assim, o meu amigo da escola é meu inimigo no processo competitivo. E na realidade, o boom humano, assim, de evolução foi quando a gente colaborou uns com os outros. A vacina! A vacina do Covid. Assim, quando eu era moleque, a gente não se via como competidor. Era tudo uma mesma turma, tava todo mundo junto, para bem e para mal. Hoje não, hoje você tem os grupinhos, né? Você tem aquele grupo popular, tem o popular, tem o dos nerds, tem o dos esquisitos. Cara, é terrível. Sempre teve grupos, né? A gente sempre teve grupos, mas era diferente, eu acho. Diferente. Né? Por isso que a gente tá falando é meio que um pouco do que a gente tá falando, esse lance de mente inquieta. Eu acho que a palavra perfeita é inquietação da mente, né? Inquietação. Ela tá sempre inquieta, ela tá sempre sendo testada. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que nascem com essa inquietação. Porque o que é uma mente inquieta? É uma mente que tem mais pensamentos que a média, numa velocidade maior que a média. Isso é genético? Isso é genético. É mesmo? Isso tem um componente genético. Não existe um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que eu nem gosto de chamar de déficit de atenção, eu gosto de chamar de instabilidade de atenção. Por quê? Porque são pessoas que, diferente, assim, déficit parece que é sempre ruim. Para baixo. Para baixo. E essas pessoas não, essas pessoas como nascem com o lobo frontal, que é o grande maestro da orquestra cérebro, que coordena a quantidade de pensamento que eu tenho, na velocidade de pensamento que eu tenho, ele nasce funcionando menos. É como se fosse um carro que veio com a pastilha de freio um pouco desgastada. O que acontece com uma pessoa assim? Ela pensa mais rápido, numa velocidade maior. Então ela se perde nos seus pensamentos. Não viu que eu agora há pouco falei o que eu estava falando, Vilela? Porque um pensamento já estava levando o outro. Exatamente. Então não é uma desatenção, é uma dispersão. É um excesso de informação e de conexões para assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu não anoto as minhas ideias, se perde. É como, vamos fazer uma analogia com navegar na internet, como se abrisse várias janelas ao mesmo tempo de vários sites. E quando você fala, cara, o que eu tava pesquisando mesmo? Você começa a ver um assunto que te leva a outro, aí você vai ver o mapa da cidade, aí você vê, que legal. Onde que eu tava? Quando você falou, né? Eu tô vendo o filme que eu vou ver. A gente fica tanto procurando que não vê filme. Não vê filme. Que aí você vai ler a sinopse de um, a sinopse de outro. Então, todo mundo é um pouco assim. Tem umas pessoas que... Não, a mente o TDAH, ele nasce com o cérebro assim. Essa parte aqui, para funcionar, esse maestro que filtra o excesso de pensamento e filtra a velocidade, nasce funcionando menos. E para funcionar, precisa de uma substância que é produzida aqui, que é a dopamina. Então a dopamina é como se fosse o óleo de freio desse motor chamado cérebro, tá? Essas pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. O que a dopamina faz no cérebro? A dopamina, ela alinha o interesse. Ela faz você... Ela dá o tesão. Ela foca. Ela faz um triângulo invertido. Exatamente. Como tem menos dopamina, o que acontece com o TDAH? Ele vai buscar coisas que liberem dopamina para melhorar o seu funcionamento. Então,
a gente busca coisas, comportamentos de risco, a gente quer coisas que viciam. É por isso que gente que tem TDAH tem um foco absurdo em alguma coisa. Exatamente. Como o Gaveta que veio aqui, ele tem TDAH, mas quando ele tá editando... Não, aí é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Aí entra no flow. Entendi. Aí entra no flow, nada mais existe. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, quando ele tá sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Entendi. Aí é o contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco. E no hiperfoco, olha que interessante, porque todo mundo fala muito das coisas ruins do TDAH. Realmente, no início... Atenção, hiperatividade e impulsividade. Porque esse cérebro, ele capota nele mesmo, né? Nos pensamentos. Mas tem uma coisa sensacional. Se você pensar, o que é uma ideia, Vilela? É um pensamento que se cruza com o outro. A interseção de dois pensamentos gera uma ideia. Certo, faz sentido. Se você tem mais pensamentos, uma velocidade maior, você na realidade tem um congestionamento de pensamentos no cérebro. Um emaranhado. A sua possibilidade de ter mais ideias aumenta. Maior, claro. Estatisticamente, você vai ter muita ideia idiota. Você também tem que entender o seguinte: se você tem esse cérebro turbinado, você vai ter 1 milhão de ideias. Se você treinar isso pra escoar para Outra coisa, anote. Uma pessoa que tem TDAH tem que ter um caderninho, porque as ideias chegam, se você não anotar, bicho, vai embora, porque vem um outro turbilhão de coisas. Tudo no cérebro é atividade cerebral. Atividade cerebral é pensamento. Todo pensamento o cérebro transforma em imagem. Escrever à mão é melhor do que digitar, não é? Muito, muito. Por quê? Porque olha só, o pensamento é um troço abstrato que está aqui. Na hora que você escreve, primeiro, pro TDAH principalmente, você lentifica o pensamento e ele para de pensar em outras coisas porque eu estou escrevendo. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, quando ele tá sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando.